Bom, o fato é que, embora tentando reorganizar o partido, com todas as dificuldades aqui em Goiás, aproveitando, evidentemente, que os elementos de base, não, esses foram aos poucos sendo reorganizados, né? Quer dizer, tanto em Goiânia, como em Anápolis, nas outras cidades estava reduzida, pouquíssimo lugar, por exemplo, o partido tinha tido uma importância muito grande, como Pires do Rio. O líder do partido lá, que era João Cândido, tinha mudado para Goiânia, né? E diante disso, já o partido, e depois com os outros problemas que foram surgindo, reduziu-se a meia dúzia de pessoas. Catalão, que era um centro importante de militância do partido, quando eu viajei, um fato interessante, que eu só vim tomar conhecimento dele depois que voltei da União Soviética. Na verdade, quando cheguei aqui em Goiás, é que justamente no mês de agosto, quando eu viajei para o Rio de Janeiro, o partido tinha resolvido publicar um jornalzinho em catalão. E para lá tinha mandado, para dirigir esse jornal, o Antônio Barbosa. Antônio Barbosa tinha 19 anos, mas era já um jornalista, né? E ele foi para Catalão para dirigir o jornal. Catalão era uma cidade sempre foi um pouco violenta, né? E não sei os detalhes, se eu nunca consegui todos. O fato é o seguinte, vou contar rapidamente, né? Porque esse fato também determinou um certo prejuízo aqui no partido em Goiás. Por quais razões? Evidentemente que as razões é porque ele deve ter publicado alguma coisa no jornal que não agradou o delegado. O delegado era um tenente da Polícia Militar e o delegado mandou convocar ele para comparecer lá na delegacia. Deu horário, etc. Ele foi armado, né? E quando chegou lá na delegacia, o sargento que estava atendendo falou que o delegado não estava no hotel. O hotel era quase em frente à delegacia. Ele foi para lá, atendeu o chamado tenente. O fato é o seguinte, que desse encontro resultou que ele matou o tenente, deu um tiro no tenente, um tiro só, pegou na testa do tenente. Ele saiu do hotel com o revólver na mão. Lá da delegacia, o sargento viu que eu tinha ido para lá e ouviu o tiro, viu eu saindo com o revólver na mão, pegou um fuzil e matou. Esse fato resultou quase numa tragédia lá em Catalão, porque o partido resolveu mandar alguns elementos para lá. O Osto Barbosa, que era até parente do Barbosinha, primo, né? Que era um jornalista que tinha um jornal em Goiânia, e mandou aqui de Goiânia um dos dirigentes do partido, no momento estou lembrando o nome, né? E mais alguns para Catalão. Quer dizer, Catalão já estava tomado pela polícia, porque diante de um fato desse, você pode imaginar, né? E eles foram, e inexperientemente foram, porque para ir para Catalão tinha que ir para Goiandira, não tinha como chegar em Catalão, eles ficaram em Goiandira, a polícia descobriu eles em Goiandira, prendeu o Osto Barbosa, que era jornalista aqui de Anápolis, e o dirigente do partido que tinha ido daqui para lá, e veio trazendo para Goiânia, e durante o caminho espancou eles mais barbaramente. E fez eles fazer coisas horrorosas. O Osto Barbosa, num determinado lugar, eles achou que ele estava morto, jogaram ele na beira da estrada. Ele só se salvou porque à noite, quando passava um viajante, viu ele lá na estrada, pôs no carro e levou para o hospital em Anápolis.
Quer dizer, então, esses fatos todos, né, foram criando um clima de muito ruim em relação dentro do Partido Comunista em Goiás. Então, resultado de toda essa história. Quando nós chegamos em 1960, houve as eleições presidenciais e eleições estaduais. Dado esse fato das eleições, né, que as coisas em política é interessante, às vezes está lá embaixo, com um acontecimento muda um pouco, ou quase tudo, as projeções. O que ocorre? Durante o período eleitoral, um dos candidatos, aliás, o candidato apoiado nacionalmente pelo Partido Comunista foi um general Lott, né? E o outro candidato à presidência da República era Jânio Quadros, né? Tipo, Jânio Quadros foi o Bolsonaro aqui, com toda a diferença, foi mais ou menos parecido com Jânio Quadros em 1960. Jânio Quadros não tinha nada, apenas um partidinho pequeno, né? Com a diferença que Jânio Quadros já tinha sido prefeito de São Paulo, tinha sido governador de São Paulo, tinha sido deputado federal, quer dizer, tinha um passado de político, de governança e de administração. Bom, o que eu quero dizer é que essa era a expectativa de 1960. Esse era o aspecto exterior do Partido Comunista. Mas, sem dúvida, que esse ambiente também sempre criou um ambiente de expectativa, de ânimo e etc. Aqui em Goiás, dois candidatos eram, na verdade, todos os dois ludoviquistas, né? Porque um dos candidatos era Mauro Borges, filho de Pedro Ludovico, e o outro candidato era o Juca Ludovico, primo do Pedro Ludovico. A direção do que existia aqui de comitê regional havia decidido, durante esse processo, dessas discussões todas, apoiar o governo, a candidatura do Juca Ludovico. Essa decisão partia do fato de que é o seguinte: o governo de Pedro Ludovico, de 1950 até 54, foi um governo de muita violência no estado de Goiás, né? Quer dizer, teve o assassinato do jornalista Gurgel, houve o tiroteio lá no Jornal Comunista, depois houve essa questão lá em Catalão, que se transformou numa violência muito grande contra a população de Catalão e alguns elementos comunistas daquela região. Quer dizer, então essas foram as características do governo de Pedro Ludovico, né? E quando entrou o governo do Juca, na verdade, ele tinha se proposto como um governo de pacificação de Goiás, o que na verdade acabou acontecendo, né? Inclusive no que se referia ao problema de Trombas e Formoso. Além da experiência dos comunistas, da dedicação dos comunistas lá em Trombas Formoso, até a vida, etc., etc. E sem eles, sem essa atividade comunista, os camponeses de Formoso jamais teriam saído vitoriosos, mas também é preciso considerar que o governo de Juca Ludovico foi um governo muito sensato ao considerar esse problema da luta armada em Formoso, porque, afinal de contas, Formoso tinha se transformado num estado independente, né? Quer dizer, tinha confrontado a polícia,
O governo, para não ter um maior derramamento de sangue, tirou a polícia, assumiu o compromisso de fazer a discriminação das terras para verificar se realmente as terras eram dos grileiros, o que realmente aconteceu. Quer dizer, no final das contas, a grande vitória de Trombas e Formoso resultou tanto da capacidade da liderança comunista em Goiás, liderança política. Não foi só de mandar gente para ajudar militarmente, armadamente, não. Foi tentar, inclusive, sair pacificamente do conflito, garantindo as terras para os poceiros. Essa foi a grande vitória. E não se pode deixar de lado a importância que teve isso o governo de Juca Ludovico. É de se pensar que se fosse um governo mais autoritário, ou que quisesse relevar as coisas na guerra, as consequências lá poderiam ter sido completamente diferentes, lá em Trombas e Formoso. Então, diante disso e de outras razões, a direção do partido aqui em Goiás, da qual eu participava, né, resolveu apoiar a candidatura de Juca Ludovico. Nesse íntere, né, quer dizer, aqui vem para Goiás quem? Quem aparece aqui em Goiás como representando o Comitê Central? Diógenes Arruda, né, que era o homem mais importante do Partido Comunista depois de Prestes. Era um negócio surpreendente, quer dizer, para nós aqui em Goiás, na verdade, nós desconhecíamos a profundidade da crise que existia dentro do Partido Comunista no centro, né? Nós sabíamos que havia uma discussão, que havia divergências, que o partido estava mais ou menos dividido, mas não sabia a profundidade do que acontecia dentro do Comitê Central. Isso nem nós, nem poucas pessoas sabiam. E o Arruda, com as maquiavélico, né? Quando ele chegou aqui, ele veio com a decisão, não decisão nenhuma, nem se sabe se de fato ele foi mandado para cá pelo Comitê Central. Na verdade, nesse preciso momento, ele estava em desgraça dentro do Comitê Central, quer dizer, não tinha sido afastado, não tinha nada, mas já não era o homem mais poderoso do partido, né? Por isso era de estranhar que ele tivesse vindo para Goiás assim, né? O homem mais importante vir para Goiás no momento daquele. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: resultado de toda uma discussão e de todas as coisas que foram acontecendo, e por interferência do Comitê Central, posteriormente a Arruda, né? Quer dizer, o partido aqui ficou absolutamente dividido entre as candidaturas de Mauro Borges e a candidatura de Juca Ludovico. O partido aqui em Goiás, vamos dizer em Goiás assim, fora Trombas e Formoso, o comitê estadual decidiu apoiar Juca Ludovico. Pela norma do Partido Comunista, essa decisão seria definida num congresso, né? Num congresso. Isso foi decidido como uma decisão do comitê estadual. Isso valeria para toda a região, mas estaria subordinado a uma decisão do congresso, de uma conferência regional, um congresso regional. Como nós, aqui, a direção estadual, tinha muita dificuldade para ter contatos, nós ficamos algum tempo sem contato com Trombas e Formoso. Então, nós não sabíamos perfeitamente o que ocorria em Trombas e Formoso. Na verdade, Trombas e Formoso, naquele momento, representava a maior parte do partido, talvez em militantes. Então, quando foi convocado o Congresso, para discutir as eleições estaduais, nós defrontamos com o quê? Por influência,
isso nós só vimos depois, muito tempo depois, fomos descobrindo os fatos, etc, etc. Às costas da direção nacional, estadual aqui, o Comitê Central, através de elementos de Brasília, tinha trabalhado em Trombas e Formoso para apoiar Mauro Borges. Então, enquanto a direção que tomava uma decisão de apoiar Juca Ludovico, lá em Trombas, uma coisa no Partido Comunista absolutamente não permitido, porque o Trombas era subordinado ao Comitê Estadual, né? Já se tinha tomado a decisão de apoiar Mauro Borges. E assim foi para o Congresso. O que aconteceu no Congresso? No Congresso nós chegamos na reunião do Congresso. O de Trombas tinha 16 delegados, né? E nós, o restante, tinha também 16 delegados. Na verdade, 16 não, Trombas tinha 17 delegados e nós aqui, o resto do estado, tinha 16 delegados. Quer dizer que Trombas tinha maioria de delegados que o resto do estado de Goiás todinho. E isso foi uma discussão séria. E o Diógenes Arruda participou desse congresso, né? Ele participou habilidosamente. Ele tinha influenciado para que Formoso tomasse essa decisão, mas quando ele viu que o partido ia rachar, né? Porque nós não aceitamos, nós continuamos defendendo a candidatura de Juca Ludovico, não abrimos mão disso, mesmo sabendo que Formoso tinha uma delegação maior, nós decidimos que não aceitamos. Quer dizer, continuamos defendendo. Habilidosamente, o Diógenes Arruda sabia perfeitamente que, embora Trombas tivesse maioria de delegados, a maioria dos quadros do partido aqui em Goiás era a favor do Juca Ludovico. Ele habilidosamente fez com que os delegados, né, depois de muita discussão, que ele inclusive interferiu para dizer que não, que então deveria apoiar o Juca Ludovico. Resultado, por uma manobra, né, do habilidoso e autoritário, só que aqui ele estava de crista quebrada, né, Diógenes Arruda, aconteceu o que não podia acontecer. A minoria venceu a favor do Juca Ludovico, inclusive com apoio de Trombas e Formoso. Só que após a realização da convenção, nós estávamos sabendo que Trombas e Formoso não ia aceitar a decisão do comitê regional. Não demorou, pouco tempo demorou, 1, 2 ou 3 semanas, para que o jornal do Partido Comunista, chamava-se... como é que era o nome do jornal? O Partido Comunista lá embaixo tinha rachado, uma parte do partido tinha tomado conta da Classe Operária, que era um jornal do Comitê Central, a outra parte, que era do Prestes, tinha formado um novo jornal, cujo nome agora não estou me lembrando. Não estou me lembrando. E nesse jornal do Comitê, novo jornal do Comitê Central, vem uma declaração dizendo que Luiz Carlos Prestes apoiava em Goiás a candidatura de Mauro Borges. Quer dizer, o Comitê Central interferiu na decisão do Comitê Regional, né? E assim, abertamente. Diógenes Arruda ficou meio apavorado, quando eu estava até lendo. Eu tinha ido na banca comprar o jornal. Quando estava lendo o jornal, ele já tinha lido o jornal.
ele chegou e falou para mim: Moraes, e aí, isso é um absurdo desse. Ele era cretino, né? Mas ele não tinha nada mesmo a ver com aquilo, porque eu já não mandava nada no Comitê Central, né? Ele falou assim: e agora, como é que vai ser? Eu peguei e falei: não, nós vamos, a decisão do Comitê Estadual vale para apoiar o Juca. O que nós tiver força para apoiar o Juca, vamos apoiar o Juca. Formoso de Thomas vai apoiar que siga o Comitê Central. Nós, o Comitê Estadual aqui, a maioria do comitê que foi eleito na convenção, nós vamos apoiar o Juca. Essa é a decisão da convenção, vamos aceitar esse negócio do Comitê Central, não. Aí ele falou umas coisas, foi a última vez que eu vi o Arruda aqui em Goiás. Bom, resultado dessa história toda é que nesse ínter, passou aqui, Prestes veio aqui em Goiás. Nesse preciso momento, dessas discussões, etc., Prestes veio aqui em Goiás. Aí foi, naturalmente, ele teria que ser bem recebido pelo partido aqui. O partido recebeu com toda o que podia fazer, possibilitou uma palestra dele lá no Cine Goiânia. Eu, como secretário do partido, acompanhei ele para todo lugar que ele foi, né? Fez várias conferências, etc, etc. Mas o Prestes, mesmo conosco, ele fez uma reunião com a direção do partido e eu, por exemplo, encarregado de dar as informações sobre o partido aqui, e as informações não eram boas, né? Porque nós divergia do Comitê Central, e eu expus isso, eu estava falando, eu tinha a impressão que o Prestes estava pensando em outra coisa. Tanto que quando ele falou, ele não falou nada sobre Goiás. Ele fez o mesmo discurso que ele fez lá no Cine Goiânia e nos outros lugares. Bom, o fato é que daqui nós acompanhamos o Prestes até Brasília. Ele fez lá uma palestra lá com algumas pessoas e de lá foi embora para o Rio de Janeiro. Bom, depois dessas questões todas, veio as eleições, né? O Mauro Borges venceu as eleições aqui em Goiás e quando nós fomos... peraí. Eu estou aqui passando um pouco as coisas na frente. Esse acontecimento do Prestes foi um pouco antes de se realizar a Convenção Nacional do Partido Comunista. Esse congresso foi o 5º Congresso do Partido Comunista. Nessa convenção estadual, eu fui eleito para ser delegado a esse congresso. Eu e José Ribeiro, que era lá de Formoso, né, para esse congresso, foram 2 delegados de Goiás. O congresso, o 5º Congresso, na verdade, já realizou-se com o partido praticamente na legalidade. Quer dizer, embora não oficialmente, mas o Congresso se realizou, se eu não me engano, lá num salão, não sei se da OAB, da Ordem dos Advogados, ou foi num prédio de jornalista, não me lembro bem. O fato é o seguinte, que o Congresso foi anunciado publicamente, teve a presença de todos os líderes, chefes do Partido Comunista, todos os mais conhecidos, né? Além dos congressistas eleitos nos comitês regionais. Nesse congresso, né, ficou patente a rachadura que se deu no Partido Comunista. Um grupo
acompanhou Prestes, né? Porque Prestes, o partido nesse presente momento, em 60, mudou completamente a sua linha política, defendendo um processo político eleitoral democrático na sua atividade e nos seus objetivos de poder, abandonando os objetivos de luta armada do Manifesto de Agosto, né? Era uma das questões mais importantes do Congresso, a ser decidido no Congresso. A outra decisão era a mudança do nome do Partido Comunista, de Partido Comunista do Brasil para Partido Comunista Brasileiro. A outra questão que seria discutida e foi em relação à União Soviética, se o partido continuaria, né, vamos dizer assim, não submetido, mas solidário à União Soviética, etc., etc., né? E o grupo que se opunha a isso, né? Quem liderava esse grupo era o Prestes, né? O homem de maior prestígio até então dentro do partido. Quem liderava o outro grupo era o João Amazonas, né? Que era o secretário de organização, um dos secretários do Comitê Central. O Arruda já não tinha muita importância nesse jogo, dado o autoritarismo. Ele foi vamos dizer assim, a bruxa do momento, né? Porque ele era considerado o homem mais brutal, o homem mais autoritário, que cometeu mais erros. Quer dizer, muita coisa foi julgada em cima do Arruda e não sem razão, né? Mas, na verdade, era a responsabilidade de todos os dirigentes. Resultado do Congresso. A maioria do Congresso ficou com o alinhamento defendido por Luiz Carlos Prestes, né? E houve uma oposição aberta, mas minoritária, e foi reeleito um novo Comitê Central nesse Congresso, afastou quase todos os velhos dirigentes, né? A maioria dos velhos dirigentes, Arruda, etc., nenhum deles foram propostos, João Amazonas, nenhum deles foram propostos novamente para o Comitê Central. Nessas discussões, foi proposto meu nome lá para representar Goiás como suplente do Comitê Central. Eu me levantei e disse que não aceitava, porque eu era um dos discordantes da linha proposta e vencida no Congresso, e que, portanto, eu achava que quem devia ser membro do Comitê Central eram os que defendiam aquela linha proposta. E eu era contrário, portanto, declinava do meu nome para suplente do Comitê Central, mas que eu apresentava o nome de Zé Ribeiro, né, que era um representante camponês, de Trombas, Formoso, e que era era favorável, era um dos aderentes à nova linha política. E então eu achava que, já que Goiás devia ser representado por alguém, devia ser por ele, que defendia a nova linha política do partido. Após o 5º Congresso do Partido, aqui em Goiás, nós continuamos as campanhas eleitorais, um lado por Juca Ludovico, Formoso, Trombas, o Mauro Borges. Depois, como eu já disse, houve a intervenção do Comitê Central para que todo mundo, mas nós não aceitamos. Logo depois do fim das eleições, nós convocamos uma reunião do Comitê Estadual. Quem convoca geralmente é o secretariado, não é? E nessa reunião, Trombas
os delegados de Trombas Formoso não compareceu, e nós, o secretariado, nessa reunião, eu, Haroldo de Brito, o Wilson Meirelles e o MAC, né, Manuel Alves, nós, nessa reunião, apresentamos nossa saída do Partido Comunista, não só do Comitê Estadual e do partido, nossa saída do Partido Comunista e não só do Partido Comunista. Nós já adiantamos os quatro que nós estávamos rompendo com o movimento comunista. Em todos os seus aspectos. Assim, foi na verdade, foi um choque muito grande para os outros, mas nem tanto, porque todos do Comitê Estadual, uma boa parte dos elementos do Comitê Estadual era também de Goiânia, e já morava em Goiânia, como João Cândido e outros. De maneira que nós tínhamos um relacionamento muito grande, já vinha muito grande, discutindo entre nós esses problemas todos. E assim, quer dizer, quando nós apresentamos, houve evidentemente uma certa surpresa, mas nem tanto, né? Porque a maioria entre nós já sabia que nós estávamos num processo de afastamento e de rompimento com o movimento comunista, né? Então, foi aí que nós, de maneira formal e oficial, eu pessoalmente, declarei minha saída do partido e meu rompimento com o movimento comunista em todas as suas formas do movimento comunista contemporâneo. E assim foi que eu saí do partido. Após evidente que sempre isso cria, porque as discussões, esse tipo de discussão, geralmente é feita a um determinado nível de direção do partido. E, geralmente, as bases do partido, pessoal, particularmente aqui em Goiás, essas discussões não foram levadas às bases do partido, às células, os elementos mais comuns, dos elementos mais simples do partido. Na verdade, esses elementos, a maioria do partido geralmente fica fora, embora aparentemente participe disso, mas sempre está fora desses tipos de discussões, né? E agora, evidentemente que para dos que não participavam desse processo nosso de rompimento, foi surpresa. Nós, os comunistas aqui em Goiás, era a mesma coisa que os outros que não eram militantes, ativos, à disposição do partido. Nós nos relacionávamos com todos os elementos, das bases, da sociedade, jornalistas, operários, nós participávamos de sindicatos. Quer dizer, que fora do centro do partido aqui, a nossa saída do partido foi surpresa, né? Foi surpresa. E nós também não fomos desenvolver trabalho junto às bases do partido no sentido de nos seguir, né, ou de tomar nossa posição. De maneira que aí foi surpresa, sim. Logo depois, evidentemente, o partido, o Comitê Central, mandou elementos para cá, dois deles, inclusive, que participou comigo lá na União Soviética, Maria Salas e Dibia Abrão, se não me engano o nome, mas parece que é.
o, essas duas pessoas, inclusive, nós estivemos juntos lá no monastério, lá na União Soviética. Bom, o fato é que nós não fizemos nada oficial de nossa saída, vamos dizer assim, nós decidimos não publicar a nossa saída, fazer pública, vamos dizer, através de uma nota, em jornais, etc., considerando que o partido ainda estava na ilegalidade, e por isso nós decidimos não. E, por outro lado, o partido também, já diante de uma crise, também não fez nenhuma nota pública em relação à nossa saída. Embora o partido, evidentemente, né, por razões até de princípio, fez, junto às suas bases, aos seus militantes, uma campanha difamatória de pouco valor, porque, na verdade, nós éramos muito conhecidos, todos nós não era nenhum comunista desconhecido, né? Nós éramos militantes conhecidos na sociedade, e coisas grosseiras, como no meu caso, principalmente, né? De que eu teria sido cooptado pela CIA, porque eu tinha estado na União Soviética, essas bobageiras desse tipo, né, que é muito comum, né, mas que tem sempre o sentido de quê? De desmoralizar as pessoas que deixam o partido, né, e também, de uma certa forma, por que não? Também atemorizar mais alguém que tem as mesmas pretensões, né? Isso é normal no Partido Comunista. Bom, então, assim, né, foi que terminou a minha militância e meu compromisso com o movimento comunista. Logo depois, isso para falar sobre o partido, imediatamente depois do Congresso, já em 61, né, o grupo do João Amazonas, inclusive o João Amazonas, o próprio Arruda, e outros líderes, o Grabois, todos eles líderes, antigos líderes do Partido Comunista, chefes do Partido Comunista, mas que romperam com Prestes, reorganizaram o Partido Comunista do Brasil. Em 1961, já em 1961, eu já fora do partido, eu estava recomeçando minha vida de tipógrafo, né? Reaprendendo tipografia, quando eu estava lá no jornal, jornal do Alfredo Nasser, né? Acho que Diário da Tarde. Eu estava reaprendendo mesmo, aprendendo linotipo. Alguém me chamou lá fora. Eu fiquei surpreso, porque quem estava me esperando lá fora era João Amazonas. João Amazonas foi o homem mais importante na cisão do partido e foi quem assumiu a chefia do Partido Comunista do Brasil. Ele foi lá. Tivemos longa conversa. Ele foi me convidar para participar do PCdoB e tivemos longa conversa. Ele foi, inclusive, estava quase na hora do almoço claro que nós não ficamos conversando lá fora. Ele ficou na hora do almoço e nós ir lá para casa. Para surpresa dele, naquele dia, o almoço lá em casa era tomate e pão. Morava num barraco de 4 cômodos, quer dizer, todo mundo, né? Mas foi lá que eu conversei muito tempo com o João Amazonas. E posteriormente a isso, né, eu disse a ele que não dei minhas razões, porque não queria, porque não participaria, mas ele me pediu se eu poderia apresentar alguns elementos a ele aqui em Goiás. Eu conhecia vários elementos mais radicais, né? Aqui jovens, etc. Falei, não, isso eu posso. Aí ele marcou
Algum tempo depois, alguns meses, ele voltou aqui e me procurou aí eu proporcionei ele, eu e Meirelles, né, proporcionou uma zona, uma reunião lá de uns 8 ou 10 pessoas, né, para quem ele fez lá as suas pregações. E assim terminou minha relação com o movimento comunista. Embora minha relação pessoal com os comunistas em Goiás nunca tenha modificado absolutamente. Né? Não, absolutamente. Mantive com os comunistas de Goiás as mesmas relações de amizade e de confiança como sempre tivemos. Pois é, assim, voltando a reaprender tipografia. É interessante que, durante um período curto de militância, houve algumas mudanças tecnológicas no parque gráfico e eu decidi reaprender o que tinha de mais moderno, né? Que era a linotipia, que era uma das funções mais importante e mais bem remunerada, e recomecei por aí. Foi difícil, vivi com a ajuda de vários companheiros, de alguns gráficos, de alguns sindicalistas, mas foi por aí que eu fui recomeçando aos poucos e retornando à vida normal, né? Normal, com a minha família, e principalmente porque eu passei a lutar pela sobrevivência, né? E as coisas, a partir daí, foi muito difícil no começo, e muito difícil. Se no Partido Comunista havia muitas dificuldades, quando nessa saída, nessa mudança brusca, as dificuldades aumentou. Houve um momento de não ter o que comer, né? Quer dizer, se fala não de passar fome, mas alguns momentos eu comia tomate com cebola e pão, que aliás é uma coisa muito gostosa, né? Mas foi por aí, fui me capacitando profissionalmente e até melhorar a situação. Com a dona Fica ao lado, sempre corajosa, valente, aguentando as pontas, sem reclamar, né? E pelejando pelo lado dela também. Então foi isso. E após a saída do Partido Comunista, embora tratando aí, agora sim, também tratando da minha vida pessoal e da minha família, eu continuei partir para uma participação no movimento trabalhista sindical, que foi o que eu fiz até quando eu aposentei em 1986. Isso foi para mim, tudo que eu contei aqui foi gratificante. Eu não renego absolutamente nada do que eu fiz, do que eu participei, né? Porque foi, vamos dizer assim, um aprendizado, embora com sacrifício das pessoas mais próximas e mais íntimas, né? Mas, para mim, a única coisa mal em tudo isso foi o sacrifício da minha família, né? Isso, eu ter me afastado não só dos meus filhos, da minha mulher, mas de uma certa forma também de meus irmãos, de minha mãe, de meu pai, né? Esse é o único lado, aliás, um lado importante, né? Que eu lastimo. O resto eu superei, eu fiz tudo de boa fé, eu não rompi com o Partido Comunista precipitadamente, foi durante um longo processo de busca
da verdade, né? E de convencimento, da mesma maneira como foi quando eu entrei. Embora quando eu entrei foi pelo entusiasmo, pelo idealismo, essa coisa toda, que são coisas que todas fazem parte do desenvolvimento intelectual das pessoas, de seus desejos e de suas... Também, nunca achei ou critiquei, pós minha saída, daqueles que ficaram no partido, muito pelo contrário. No Partido Comunista aqui em Goiás, depois que eu saí, continuaram as velhas pessoas, pessoas extraordinárias, pessoas a quem eu sempre estimei, né, e que morreram comunistas, e alguns que até hoje ainda defendem isso, eu acho uma coisa bonita e respeito, né? Foram pessoas, conheci pessoas extraordinárias, pessoas, não só pessoas intelectuais, mas inclusive pessoas comuns, operários, lavradores, mulheres, lutadoras extraordinárias. Na minha opinião, lamentavelmente, nós andávamos por um caminho errado. Nós buscávamos a felicidade, um mundo melhor, por caminhos errados. Eu acho que eu posso falar isso com uma certa certeza, porque hoje, qualquer pessoa de bom senso, se olhar com serenidade, com espírito aberto, o que é o movimento comunista em relação à sociedade, vai verificar que o Partido Comunista é uma seita. Quer dizer, tudo que se fez, tudo que se pregou, todos os sacrifícios, quer dizer, não levaram àquilo que se pretendia. Você verifique hoje, por exemplo, o partido, a gente sempre dizia e diz até o partido do proletariado, etc. Quer dizer, veja hoje, eu falo assim, para que as pessoas também passem a ter um pouco de espírito de crítico e de medir as coisas que se fala e que se pensa em relação à realidade. Ora, são mais, aqui no Brasil, o movimento comunista, o Partido Comunista, vai inteirar 100 anos, agora em março de 1922. Ora, muitos acontecimentos aconteceram e muitos os comunistas participaram. Mas veja o resultado. Hoje nós temos uma classe trabalhadora imensa, a maioria da população é de assalariados trabalhadores. E veja qual é a importância que esses trabalhadores dão ao Partido Comunista. O Partido Comunista hoje, na verdade, o mesmo PCdoB, que é o mais forte deles, tem o quê? Nas últimas eleições, fez o quê? 11 ou 12 deputados federais, quer dizer, em 512. Quer dizer, o partido não consegue fazer representantes em estados importantes como São Paulo, estados capitalistas, proletários, né? Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Quer dizer, se isolou atrás de pequenas nas regiões mais atrasadas do país. Essas coisas, hoje, né, me dão a certeza de que eu e os companheiros, né, agimos corretamente. Porque se nós levarmos em consideração a realidade, a vida, os fatos, em relação ao que se diz, ao que se propaga, vamos ver que existe hoje já pode-se dizer que houve um maior prestígio do comunismo do que existe hoje no Brasil. Isso sem dúvida nenhuma. Basta um pouco de sensatez e vamos dizer assim, de paixão. A paixão às vezes nos leva à irrealidade, né? E a seitas. Penso
Isso é o que eu penso.